Capítulo 3: Depressão, excesso de passado. No ano de 2009, milhões de pessoas ficaram encantadas com as cenas do mundo idílico concebido pelo roteirista e diretor de cinema James Cameron em seu filme Avatar. O que ninguém poderia imaginar é que muita gente acabaria depois sofrendo de depressão pós-Avatar. Foram criados sites na internet nos quais os fãs desabafavam seus lamentos por não viver em Pandora, um planeta muito melhor do que a Terra. Houve até quem pensasse em cometer suicídio, na esperança de renascer em um mundo semelhante ao do filme. Este é mais um exemplo entre muitos do poder de influência da mídia, especialmente das produções cinematográficas. Da mesma forma, as pessoas querem fugir da realidade e viver em mundos de sonhos. Há quem não passe uma semana ou até mesmo um dia sem imergir em algum filme. Há outros que aguardam com ansiedade o capítulo seguinte da novela ou da série preferida. Milhões deixam tudo de lado para não perder a partida do time do coração. O que dizer das horas e horas gastas com videogames ou em trivialidades na internet? Tenta-se preencher o vazio da alma com alimento desprovido de nutrientes, refinado em indústrias que só pensam no dinheiro que vão arrecadar. A depressão pós-Avatar, assim como tantas outras, é sintomática. Mostra que as pessoas estão com saudades de algo, mas não sabem do que. Outro comportamento que pode levar à depressão e até gerar pensamentos de suicídio é o sexo casual. Uma pesquisa feita pela Universidade do Estado da Califórnia, com 3.900 estudantes, mostrou que as pessoas que praticam sexo fora de um contexto de romantismo e compromisso se mostravam mais estressadas, com problemas de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que esse estresse seja resultado de sentimento de culpa. As causas da depressão variam muito. Às vezes são até difíceis de ser identificadas. Este é um mundo não ideal, e quanto mais longe do propósito do Criador, mais as pessoas pagam um alto preço por um senso de inadequação ou mesmo por sua teimosia. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa perder o sono sem motivo aparente ou dormir mais de 12 horas seguidas, sem vontade de acordar, chorar muito e sem motivo, justificável, não ter capacidade de fazer aquilo de que mais gosta, sentindo-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver, alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso, viver trancado dentro de si em meio às sombras. Na verdade, isso significa não mais viver, apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns. A depressão é o mal que predomina nas consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar o segundo lugar entre as causas de doenças e de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Sofrer um grande desgosto, ter preocupação excessiva ou sentir-se estressado pelo excesso de trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, essas alterações emocionais podem ser o início dela e é necessário estar atento para que não se prolonguem demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários e o diagnóstico não é confirmado como tal até que apareçam vários deles
de forma regular no período de 2 semanas e, ao menos, um dos sintomas deve ser a tristeza ou a perda de interesse ou prazer. Entretanto, o surgimento de apenas um sintoma deve servir de alerta para se tomar uma providência antes que a solução se torne mais difícil. Como prevenir a depressão? Busque apoio social. A depressão é pouco frequente nos círculos em que há fortes laços de relacionamento, sejam familiares, de trabalho, conjugal ou de amizades. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter bom ambiente de trabalho, pois essas coisas são proteções contra a depressão. Porém, como alcançar tudo isso? É o que veremos ao longo deste livro. Mantenha uma vida ativa. É surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente quando você se ocupa com alguma atividade. Para evitar a depressão, tome uma atitude e atue de alguma forma. Ocupe-se com tarefas que lhe tragam satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa, conserte alguma coisa, converse ao telefone com alguém especial. Se puder, pratique esporte ou exercício físico aeróbico. A fadiga, nesse caso, é fonte de saúde e bom humor. Pense corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou no lado positivo das coisas, têm maior ou menor propensão para a depressão. Pensar é um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para se evitar a análise negativa das situações. Olhe para o passado com prudência. O passado pode ser fonte de depressão ou de bem-estar emocional. Em vez de pensar nas dificuldades, alegre-se com os tempos e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma do passado, abuso sexual, rompimentos e etc., procure um psicólogo ou psiquiatra que possa ajudar você a elaborar uma forma de superação do ocorrido. Além de poder ser causada por uma vida tortuosa ou pela frustração alimentada por fantasias, a depressão pode ser também considerada excesso de passado. Era justamente esse o caso de Carlos. Fantasmas do passado. Carlos sempre fora considerado um homem forte e enérgico, tanto que, devido a essas qualidades e a sua estatura de quase 1,90 m, os amigos o chamavam de Carlão. Porém, os anos de uma vida problemática, regada a bebedeiras, festas e relacionamentos amorosos passageiros, acabaram cobrando a conta. Com pouco mais de 70 anos, Carlão era apenas uma sombra do que havia sido. Passava a maior parte do tempo sentado em uma cadeira de rodas, em silêncio, remoendo os pensamentos enquanto o tempo passava lentamente na casa de repouso que ele nunca esteve disposto a chamar de lar. O corpo, antes atlético, movia-se arqueado pelo peso das memórias. Carlos havia sido diagnosticado com câncer terminal. Nos últimos anos sofria uma depressão profunda. Era homem de pouca conversa e nunca recebia visitas de parentes. Parece que todos o haviam abandonado quando a festa de sua vida teve fim. Carlão procurava abafar a voz da consciência. Nunca quis dar o braço a torcer e admitir que somente uma vez havia experimentado alguma coisa parecida com felicidade. Por mais que procurasse negar, seus pensamentos sempre se voltavam para uma única mulher, a primeira namorada e ex-esposa, a quem não soube dar o devido valor. Ela não mais estava por perto para ouvir suas reclamações e a conversa sobre viver a vida, longe das amarras de uma família, da preocupação com filhos e dos carinhos de uma mulher apenas. Como ele estava enganado. Como foi capaz de comprar uma mentira como se fosse verdade? Carlos não sabia que, mesmo que Deus decidisse não lhe conceder a cura,
poderia perdoá-lo de todos os pecados e conceder-lhe a salvação eterna. Foi o que Jesus garantiu ao ladrão crucificado a seu lado, que lhe suplicou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu que ele estaria no paraíso. Lucas 23, versículo 42 e 43. Infelizmente, Carlos não sabia disso e pensava em desistir de si mesmo. Suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o suicídio é a causa da morte de mais de 800 mil pessoas por ano, ficando na frente da AIDS. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. No Brasil, estima-se que 32 pessoas cometam suicídio todos os dias. Cerca de 30% dos casos têm que ver com a depressão. Com o objetivo de esclarecer o tema, a OMS divulgou uma campanha com mitos e verdades sobre o suicídio. A campanha, por exemplo, se refere ao mito de que a pessoa que fala do assunto não pretende se suicidar. Em relação a esse ponto, a realidade é que pessoas que falam sobre suicídio podem estar procurando ajuda, pois frequentemente sofrem com ansiedade, depressão e falta de esperança. Outro mito é o de que a maioria dos suicídios acontece sem aviso. A verdade, porém, é que grande parte dos suicidas dá avisos ou emite sinais. Por isso é importante conhecer esses sintomas e identificá-los na conduta de quem está à nossa volta. A OMS esclarece também que pensamentos suicidas não são permanentes. Uma pessoa que pensou em se matar pode continuar vivendo por muito tempo. Outro equívoco clássico é o de pensar que somente pessoas com distúrbios mentais podem cometer suicídio. Em realidade, muitas pessoas que têm problemas mentais não manifestam comportamento suicida. Por outro lado, nem todas as pessoas que tiram a própria vida possuem distúrbios mentais. Segundo a campanha, conversar abertamente sobre suicídio não encoraja o ato. Pelo contrário, isso pode ajudar a pessoa com tendências suicidas a analisar outras opções e dar-lhe tempo para repensar a decisão de tirar a vida. Suicídio nem sempre se trata de exercício do livre-arbítrio, já que as pessoas que pensam em tirar a própria vida quase sempre estão com sua percepção da realidade alterada, e isto interfere em sua liberdade de escolha. Por isso, é muito importante tratar essa distorção da realidade a fim de prevenir o suicídio. Outros 2 mitos são o de que as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção e que quando alguém mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, estará fora de perigo. Pelo contrário, os dias que se seguem após a tentativa de suicídio exigem cuidados, uma vez que a pessoa ainda permanece fragilizada. Finalmente, há quem pense que a mídia não deveria tratar do tema do suicídio, pois acredita-se que isso estimularia os suicidas. Na verdade, segundo a OMS, a mídia deveria tratar desse assunto de saúde pública e abordar o tema de modo apropriado. As pessoas precisam estar informadas sobre o assunto e devem saber onde buscar ajuda. Além disso, é preciso analisar criticamente os conteúdos midiáticos, já que, infelizmente, existem músicas, programas, filmes e até jogos que podem incitar o suicídio, especialmente os pré-adolescentes e os adolescentes devem receber atenção especial. Segundo a OMS, é possível prevenir o suicídio em 90% dos casos. Existem locais preparados para oferecer ajuda. Há os Centros de Atenção Psicossociais, CAPS, e os Centros de Valorização da Vida, CVV, que têm um serviço de prevenção ao suicídio por telefone. Basta ligar para
141 e pela internet. Como vencer a depressão? O tratamento da depressão é realizado de duas formas: por meio da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado um tratamento farmacológico inicial, prescrito por um médico ou psiquiatra. Ao mesmo tempo, é seguido um plano de intervenção psicológica, que prepara a pessoa para sair da depressão e impedir que a doença se manifeste novamente. Produtos farmacêuticos. Em casos mais graves, medicamentos antidepressivos podem trazer o alívio da dor psíquica e reduzir a tendência ao suicídio. Os antidepressivos agem sobre a química cerebral para equilibrar a atividade dos neurotransmissores. Em muitos casos, isso alivia os sintomas e pode fortalecer os efeitos da psicoterapia. Porém, às vezes, é necessário submeter o paciente a vários tipos de medicamentos até encontrar o mais indicado e esperar algumas semanas para sentir os resultados. Isso pode levar até 4 semanas, o que faz com que alguns pacientes abandonem os medicamentos sem supervisão médica, piorando o quadro. Além disso, os medicamentos antidepressivos podem produzir efeitos secundários de intensidade variada. O medicamento psicotrópico é como uma cunha para um relógio que está adiantando ou atrasando demais. O grande problema é que ele não age na engrenagem defeituosa, e sim na velocidade com que o relógio funciona. Por essa mesma razão, apesar de trazer efeitos prazerosos, o medicamento antidepressivo pode se tornar ineficaz e até perigoso, se usado de modo inadequado. Veja o quadro no fim deste capítulo. Então encontramos uma das grandes barreiras para a cura da depressão. As pessoas não querem fazer algo que envolva mudança de hábitos e atitudes pessoais. Preferem se limitar a uma pílula. Isso gera uma situação em que o próprio medicamento, sem a perspectiva correta, pode dar a falsa sensação de melhora. Mas se, por exemplo, a pessoa tiver tendência a manifestar um distúrbio bipolar, euforia/depressão, o medicamento errado pode exacerbar os períodos de euforia, sem necessariamente eliminar todos os comportamentos ou sintomas negativos. Rotina diária. A elaboração de um programa de atividades é uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos psicólogos. É como uma agenda a qual o paciente atenderá durante várias semanas. O psicólogo faz a elaboração com a ajuda do paciente e da família. Ao colocá-la em prática, o cliente ocupa o tempo necessário e adquire novos padrões de conduta para evitar a recaída. Um bom programa de atividades tem que levar em consideração os seguintes princípios: escolher as atividades mais agradáveis e evitar, especialmente no princípio, as que são consideradas excessivamente difíceis. Buscar atividades com um componente social. Por exemplo, é preferível uma reunião com amigos a um filme ao qual o paciente assista sozinho. Se for possível, não interromper o trabalho habitual, mas manter o emprego ou os estudos, reduzindo as horas e a intensidade. Na maioria dos casos, a ocupação manual é bem aceita. Por exemplo, marcenaria, costura ou jardinagem. Incluir o exercício físico sempre que a saúde do paciente permitir. O equilíbrio químico e hormonal produzido pelos medicamentos farmacêuticos também pode ser conseguido ou complementado com esporte e atividade física. A agenda do programa de atividades deve ser a mais detalhada possível. Por exemplo, ocupação das 8 às 8h30, das 8h30 às 9h e etc. Forma de pensar. A cada dia se dá maior importância aos pensamentos no tratamento da depressão. Um dos objetivos mais almejados é ajudar a pessoa a ver as coisas de maneira correta e equilibrada. Os que sofrem de depressão tendem a ter objetivos e expectativas irreais. Por exemplo, um homem que fica deprimido porque aos 50 anos não conseguiu ser bem-sucedido nos negócios.
Destacar as faltas pessoais e minimizar as conquistas. Uma jovem ganha um concurso literário e, quando suas amigas a felicitam, insiste em dizer que poucos trabalhos foram apresentados ou que lhe deram o prêmio por compaixão. Comparar-se com outros e se sentir inferior. Um jovem adulto se reúne com ex-colegas de classe e se sente profissionalmente inferior. No tratamento de êxito, deve ser incluída a reestruturação do pensamento, uma vez que a depressão fortalece pensamentos negativos sobre a própria pessoa, no ambiente e no futuro. Portanto, evite todo o pensamento de inferioridade e autocomiseração. Pense que grande parte de seu êxito depende do que você se propõe a fazer e que possui qualidades e capacidades pessoais de muito valor. Na avaliação do ambiente, não se concentre nas imperfeições e nos perigos, mas nas coisas belas da vida e nos acontecimentos agradáveis. Certamente há muitas coisas boas em que pensar. E se houver coisas negativas, faça algo para suportá-las, em vez de ficar se lamentando. Com respeito ao futuro, se alguém pode mudá-lo, é só você. Decida que vai ser feliz e será. Repita: decidi ser feliz. E abandone todo pensamento contrário desde a origem. Apoio familiar. O tratamento profissional ganha muito se a família oferece apoio ao deprimido. É de vital importância que, se o cônjuge, filho ou algum outro membro da família sofre de depressão, o problema seja encarado seriamente. As seguintes orientações podem ajudar. Ouça-o com atenção e simpatia, pois isso por si só já produz efeito terapêutico. Nunca censure a pessoa, mas trate-a com calma e naturalidade. Ajude seu familiar a se manter ocupado. Passeios, entretenimentos, pequenos trabalhos, entre outras atividades, são importantes nesse processo. Anime a pessoa a nutrir a esperança de que sairá da depressão com dignidade. Apoie o tratamento médico, lembrando a importância de o paciente tomar os medicamentos. Evite também transmitir dúvidas como: para que servem esses comprimidos? Por que você precisa ir ao psiquiatra? Você não está louco? Se você tem dúvida quanto ao tratamento, fale com o médico e não com o paciente. Pode-se esperar uma grande aflição, especialmente se a pessoa piora e começa a dizer que não vale a pena viver e que gostaria de morrer. Vigie para que ela se alimente adequadamente e para que não faça uso de álcool. Faça algo pelos outros. O depressivo pode prestar ajuda a outros. Isso oferece novo ânimo e tem resultados terapêuticos. Experimente consertar algo na casa de um amigo, fazer compras para uma pessoa idosa, visitar alguém hospitalizado ou fazer pequenos trabalhos voluntários. Agindo assim, você se esquecerá de seu próprio sofrimento e perceberá que existe gente com mais necessidades. Ajudar outras pessoas é uma forma de ajudar a si mesmo. Olhe para o presente com esperança. Se você está manifestando os sintomas da depressão, precisa entender que o futuro não está à mercê das circunstâncias. Fuja de todo sentimento de desespero e incapacidade. Para Everton Padilha Gomes, cardiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, INCOR, e diretor do Estudo Advento, falaremos mais sobre esse projeto no capítulo 9. Estar em depressão é como usar óculos escuros ao entardecer, enquanto se dirige em uma estrada. Em certo momento, a pessoa terá a nítida impressão de que já é noite e que sua visão da estrada se encontra mais dificultada pela escuridão. Porém, se ela se lembrar de tirar os óculos escuros, verá que, na verdade, ainda existe muita claridade na pista. Literalmente, o médico diz: o depressivo não perde a noção da realidade, mas a vê com tons mais graves. Ele enxerga sob uma ótica bem mais pessimista que a maioria das pessoas. Nesses momentos, sempre aconselho essas pessoas a darem um desconto a si mesmas e a entenderem que realidade é menos obscura do que imaginam. Explique os fracassos
com realismo. Seja consciente de seus pontos fortes e fracos. Analise as situações de forma equilibrada. Por exemplo, se você não teve êxito em uma tentativa de emprego, não pense que é inútil, mas observe se existe muita dificuldade ou se os candidatos são muitos. Da próxima vez, procure se preparar melhor para uma função almejada. Assuma o controle dos acontecimentos futuros. Se a origem de seus problemas é, por exemplo, familiar, não pense que não há mais solução para os relacionamentos. Você pode fazer algo para melhorar sua maneira de se comunicar e esquecer as pretensões puramente egoístas. Essas são formas reais de melhorar o futuro. Terapia divina. Confiar em Deus como um ser disposto a ajudar, proteger, facilitar e favorecer aqueles que o procuram é o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade. Essa convicção produz um relacionamento com a divindade que inspira a paz interior. É o mesmo sentimento de um pequeno menino que vai de mãos dadas com seu pai por um caminho pedregoso. Não tem medo porque sente segurança em uma mão forte. Da mesma forma, no caminho da vida, a pessoa que confia em Deus sabe que há riscos de todo tipo, mas sua fé no Criador a faz olhar para o futuro com serenidade, porque tem certeza de que seu Pai Celestial a protegerá. Ajudas específicas no caminho da vida incluem a oração a Deus, como falar a um amigo com quem se compartilha as aflições, e a leitura da Bíblia, com suas histórias e mensagens que trazem paz interior. Selecione alguns textos curtos e tente memorizá-los para se lembrar deles em situações de crise. Finalmente, procure se aproximar de pessoas que compartilham desses ideais. Essa associação poderá servir como fonte de apoio para melhorar sua confiança em Deus. Em um estudo realizado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, referente ao terremoto que abalou a cidade em 1989, ficou claro que as pessoas que usaram um sistema de apoio social para combater as sequelas psicológicas do terremoto manifestaram níveis mínimos de depressão e ansiedade. No entanto, as que haviam se isolado para pensar em seu destino infeliz atingiram níveis elevados de depressão. Isso se verificou não somente nos dias seguintes ao terremoto, mas também 7 semanas após a catástrofe. Se você costuma se isolar e pensar demasiadamente em suas angústias, mude de atitude ou estará se aproximando rapidamente da depressão. Assim, é recomendável que tenha um amigo e confidente a quem possa contar suas ansiedades. Não culpe o passado. Os acontecimentos passados são muito importantes para explicar o mundo psíquico da pessoa, mas não devem ser determinantes para a saúde mental. É preciso aceitar o passado, que não pode ser mudado, e evitar a passividade de não fazer nada para melhorar. Sendo assim, nunca diga: meu passado me predestina. Sou assim porque tive uma influência conturbadora. Tenho esse problema porque meus pais não souberam me educar. Essa atitude compromete o processo de restabelecimento e bloqueia muitas fontes de ajuda e apoio. Mesmo que a depressão costume requerer a intervenção médica e psicológica, as estratégias de autoajuda sempre são de grande benefício para apoiar o tratamento e a prevenção. Veja algumas dicas oportunas. Conte com um amigo ou confidente. Procure alguém que tenha apreço por você e o compreenda para conversar de modo natural. Refletir sozinho sobre os problemas particulares é a pior opção para o depressivo. Mantenha-se ocupado. Saia ao ar livre e pratique algum esporte. Ou, se preferir, fique em casa fazendo alguma atividade manual. As atividades não permitirão que sua mente se ocupe com pensamentos que fortaleçam a depressão. Elimine completamente o álcool. É costume geral afogar as tristezas, mas não se engane. Essa substância pode aliviar os sintomas apenas por algumas horas. No entanto, a ruína que causa à saúde física e mental é bastante grave. É importante lembrar que o álcool desencadeia uma resposta estilo bola de neve. O etanol deprime, de uma forma geral, a atividade dos neurônios cerebrais.
tanto os que acompanham os circuitos responsáveis pelo autocontrole, quanto aqueles que podem ajudar a pessoa a ter uma atitude positiva. A euforia do álcool é uma situação passageira, seguida por uma sensação de inadequação, culpa e inutilidade. A mesma sensação se dá com o uso da maconha, que recentemente foi associada com maior nível de procrastinação para homens e de pânico para mulheres. Mantenha uma dieta saudável. Coma verduras, frutas frescas, cereais e legumes. Se não tem esse costume, será um pouco difícil no início, mas depois você se acostumará. Previna-se da insônia. Faça exercícios físicos, faça uma refeição leve e evite os pensamentos que lhe causem preocupação. Se algum dia tiver dificuldade para dormir, não fique impaciente. Acomode-se no sofá e leia um livro ou escute o rádio até que consiga dormir. Pense em coisas boas. Concentre-se naquilo que traz satisfação e tenha certeza de que toda calamidade terá seu fim. Além disso, temos muitas coisas pelas quais agradecer. Elas podem ser motivo de nossa frequente lembrança. Tenha uma atitude esperançosa. A esperança é uma necessidade humana. Sem ela surgem a dúvida, o medo e a ansiedade, fatores relacionados com a depressão. Os que têm esperança no futuro e mantêm relacionamento com Deus, que é paterno e amoroso, possuem uma poderosa arma contra a depressão. O problema de Carlão, mencionado no início deste capítulo, é que ele se recusava a falar sobre seus medos e sentimentos. E a aproximação da morte piorava ainda mais seu quadro depressivo. Ele tinha uma âncora pesada, prendendo-o ao passado, e um túnel escuro e desconhecido à frente, que o enchia de medo e tristezas. Diante da morte. Assim como os fãs de Avatar, Carlão descobriu tristemente que Pandora não existe. Ele desperdiçou miseravelmente todas as oportunidades de viver feliz no mundo real. A esposa partira havia muitos anos e a filha não queria vê-lo de jeito nenhum. Seu fim era certo e ele não tinha sequer um consolo religioso, uma esperança. Ah, se Carlos soubesse o que Laura havia aprendido sobre a vida após a morte. Pelo menos poderia se firmar nessa esperança. Sim, porque a Bíblia, quando descreve a morte dos salvos, sempre o faz nas cores da esperança. De fato, o último inimigo com o qual o ser humano se depara na vida é a morte. Ninguém consegue escapar dela. Talvez por isso haja tanta preocupação em torno do assunto. Há muitas teorias sobre o que ocorre com as pessoas após a morte. Para onde vão? Elas sabem alguma coisa a nosso respeito? É possível manter contato com os mortos? Jesus, que morreu e ressuscitou, é o único autorizado a falar sobre o assunto, e ele o fez na Bíblia. Para entender o que ocorre na morte, é preciso saber como o homem foi criado. Em Gênesis 2:7 está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o texto diz que somos uma alma vivente e não que temos uma alma. A palavra alma no original hebraico é nefesh, que significa ser vivente. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Em Gênesis 3:19 se diz que depois de morto, o ser humano volta ao pó. A equação então fica assim: alma vivente menos fôlego de vida igual pó da terra. No momento em que o ser humano morre, o fôlego volta a Deus e o pó volta à terra. A alma vivente deixa de existir, ou seja, morre. De fato, por causa do pecado, a alma, ou seja, o ser humano, tornou-se mortal. Em Ezequiel 18:4, afirma-se que a alma que pecar, essa morrerá. Somente Deus é imortal. 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16. Como a maioria das pessoas, Laura achava que talvez fosse possível manter contato com os mortos. Porém, ela aprendeu na Bíblia que os mortos permanecem em estado de inconsciência
incapazes de se comunicar com os vivos. Isso está bem claro em textos como Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, e Salmos 146, versículo 4, entre outros. Sendo assim, os espíritos de mortos, dos quais ouvimos, são outras entidades, segundo Coríntios 11, versículo 14, e Apocalipse 16, versículo 14. Para Laura, o texto bíblico mais interessante foi o que se refere à ressurreição de Lázaro. O relato está em São João 11, versículos 11 a 14. Ali Jesus chama a morte de sono, reafirmando o conceito de inconsciência nesse estado. Quando chama Lázaro da sepultura, em uma demonstração de que ele realmente tem poder para ressuscitar qualquer morto, não importando o tempo em que essa pessoa tenha estado na sepultura, seu amigo Lázaro nada diz a respeito de qualquer coisa como céu, inferno ou mesmo corredores de luz. Lázaro estava morto, dormindo, inconsciente, descansando. Aliás, caso Lázaro estivesse desfrutando da vida eterna no paraíso, seria uma tremenda injustiça da parte de Cristo chamá-lo de volta a esta vida triste e fazer com que ele, de novo, estivesse sujeito a doenças e à morte. Sem contar que o paraíso não seria um lugar de felicidade, se lá as pessoas pudessem contemplar os sofrimentos de seus parentes e amigos aqui no mundo. Você não acha? Morrer é dormir, é aguardar inconscientemente pela ressurreição. Nada de ir imediatamente para o inferno nem para o céu, muito menos reencarnar. Hebreus 9, 27 e 28 é um texto muito claro. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, para não tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sendo assim, muitos se perguntam: onde e como teve início a mentira de que o homem não morre? Para obter essa resposta, temos que voltar ao livro das origens, Gênesis 2, versículos 16 e 17, e capítulo 3, versículo 4. Ali é dito que o Criador deixou bem claro para Adão e Eva que se eles pecassem, ou seja, caso se desconectassem da fonte de vida, a consequência disso seria a morte. Mas o inimigo de Deus, Satanás, como sempre faz, contradisse abertamente a palavra divina e garantiu a Eva que ela não morreria. Mentira que ele vem perpetuando com a crença nos espíritos dos mortos e com as falsas aparições deles. Ao dar ouvidos à voz do maligno, Eva pecou. Adão pecou e nós herdamos as consequências da triste escolha de nossos primeiros pais. É claro que o bom Deus não nos abandonaria neste mundo de pecado, nos braços da morte. A Bíblia está repleta de promessas relacionadas com a ressurreição para a vida eterna das pessoas que aceitam o plano de salvação oferecido pelo Senhor. Textos como 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 1 Coríntios 15, versículo 51, deixam bem claro que os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos imortais, por ocasião do retorno de Jesus, não antes nem depois. Aliás, outra coisa que a Bíblia deixa bem claro é que ninguém será deixado para trás. Os que morreram na condição de salvos pela graça serão ressuscitados e subirão com Jesus para o céu, conforme a promessa dele mesmo. São João 14, versículos de 1 a 3. E os que desprezaram a salvação permanecerão mortos por 1000 anos neste planeta, aguardando o desfecho do juízo de Deus, conforme Apocalipse 20. Sim, haverá duas ressurreições distintas. São João 5, versículos 28 e 29, separadas por um intervalo de 1000 anos. O que determina se participaremos da primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus é nossa relação com ele hoje. Somente nele há vida eterna. 1 João 5, versículo 12 e São João 3,16. E somente ligados a ele, como os ramos à árvore, São João 15, versículos de 1 a 9,
poderemos também viver eternamente em um mundo no qual reinarão a paz e o amor. Apocalipse 21:4. Ah, se Carlos soubesse de tudo isso! O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados, oferecendo-nos vida eterna. Saber disso pode nos ajudar a enfrentar as tristezas, mágoas e decepções de nossa vida com muito mais força e coragem. Antidepressivos, limitações e problemas. Os medicamentos antidepressivos podem trazer algum alívio temporário aos tão desagradáveis sintomas da depressão. Entretanto, não curam a doença. A eliminação dos agentes que causam o estresse e a mudança de atitude e conduta por meio da ajuda psicoterapêutica são o que realmente pode contribuir para a cura. O paciente que usa medicação antidepressiva não consegue sentir melhora antes de 2 ou 3 semanas após o início do tratamento. Além disso, são observados os seguintes efeitos secundários: problemas de desempenho sexual, alterações cardiovasculares, sonolência ou insônia, visão turva, nervosismo, prisão de ventre, aumento ou perda de peso e secura na boca. A médica Marcia Angel, que foi diretora de redação do New England Journal of Medicine, destaca que uma revisão de estudos sobre antidepressivos chegou à conclusão de que os principais medicamentos receitados para esse fim tinham pouco mais do que um efeito placebo. Diante dessas constatações, a mudança de estilo de vida é o melhor remédio para a superação da depressão e da maior parte das doenças crônicas. Fim do capítulo 3, Cibele Brunelli. Este áudio é uma produção do Mássina.